agradecemos por essa noite, pelo teu amor, ó Senhor amado, por estarmos aqui reunidos, ó Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque já foi orado aqui nessa noite que ontem nós não perdemos nenhuma vida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom para nós. Ó Senhor, nós queremos contemplar a sua face aqui nessa noite, ó Pai, para te agradecer pela sua bondade, a sua generosidade, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia e graça, ó Pai. O Senhor é tão bom para nós, ó Senhor. Mesmo quando nós não merecemos, o Senhor continua constante, fiel, maravilhoso para nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Seja exaltado aqui nesta noite, ó Senhor. O Senhor é digno de louvores. No nome santo de Jesus. Podemos nos sentar. Amém. Como vocês podem ver, eu trouxe aqui uma espada. Vamos imaginar que essa espada aqui é verdadeira. Gente, na verdade, eu queria trazer uma espada verdadeira. Eu até conheço alguém que tem uma espada verdadeira, porém é crime, sabe, gente? Andar com espada verdadeira na Irlanda. Aí eu falei, Kátia, não se arrisque tanto assim. E eu decidi trazer isso daqui. Vamos imaginar que esse daqui é uma espada verdadeira, né? Aqui está a minha espada. Amém? Amém? Gente, em Hebreus 12, 29, a palavra fala assim, ó. Para nós adorarmos a Deus com reverência e temor. Amém? Em Efésios 6,17 fala assim, que usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. Amém? Amém. E aí a palavra vai ainda em Hebreus 4,12 e fala assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Então, a palavra fala que a espada é a palavra de Deus. A palavra, essa espada que representa a palavra de Deus, e ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Ela tem o objetivo de penetrar dentro de nós, penetrar. Ela tem o objetivo de dividir alma e espírito. Ela tem o objetivo de dividir juntas e medulas. Agora imagina, se esse daqui fosse uma espada verdadeira, bem afiada, né? E você vai assim, ó, e você quer apontar. E eu fosse colocar assim no coração assim do Luiz, essa espada, ele ia ficar com medo, né? Ele ia ter temor da espada, porque ele não ia saber se ia ter coragem ou não de enfiar a espada nele. Ele ia ter medo. E se eu colocasse assim no pescoço? Né? Bem afiada, verdadeira essa espada. 2 Timóteo 3,16 fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém? Quando nós voltamos no Hebreu 12, 29, que eu comecei a ler lá no início, fala assim, para nós adorarmos a Deus com reverência e temor, pois Deus é fogo consumidor. Eu falei assim, se eu colocasse a espada assim no pescoço, bem afiada, e eu fizesse assim, shh, essa daqui é de plástico, né? Ela nem piscou. Mas se fosse uma verdadeira, ela ia fazer. Por quê? Porque é afiada. Porque ela ia ficar com medo. E a palavra é para fazer isso, para dar temor. Ela é para dar temor. Porque a nossa salvação, ela tem que ser, nós temos que lidar com a nossa salvação com temor e tremor. Porque nós temos que ter reverência.
É isso que está falando aqui, ó. Para adorarmos a Deus com reverência e temor. Quando nós lemos a palavra, tem que nos dar reverência e temor. Então, essa palavra aqui, ó, ela tem que cortar a medula, assim, ó, espírito, alma, dividir a gente com temor. Dividir, tem que fazer diferença, né? Aí, vamos dizer assim, vou precisar do auxílio do outro microfone. Só um minuto. Quando, às vezes, as pessoas vêm a nós como líderes, os pastores, agora líderes de Connect, né? E as pessoas vêm e elas pedem opiniões. Muitas das vezes, quando as pessoas pedem opiniões, elas já sabem a resposta, mas elas estão pedindo porque elas querem que a gente seja complacente com aquilo que elas já querem fazer. Se essa espada fosse verdadeira, ela ia ser afiada. E uma espada de 2 gumes significa afiada desse lado, afiada desse lado, afiada na ponta, afiada em todos os lados. A pessoa chega em mim, uma moça bonita, jovem, e ela fala assim, missionária Kátia, sabe, é muito difícil parar de ter sexo com meu namorado, porque, é difícil demais, porque eu amo ele demais, e é o jeito que nós provamos o nosso relacionamento, nós provamos como nós nos amamos. E eu já vou casar, olha meu anel, o ano que vem eu já vou casar. E é difícil demais. Aí eu chego nela e eu falo assim, não, eu te entendo. Deus é paciente e Ele tem paciência com você. Aí, tem uma palavra para isso. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Só que eu não usei essa palavra para aquela pessoa. Essa é só uma das palavras, tem várias outras. Eu não usei, eu falei, Deus é paciente, irmã, tudo bem. Ele entende. E vocês já vão casar? Tem certeza? Vocês já estão casando? Já estamos casando. E eu fiz isso daqui, com a ponta da espada. Com a ponta da espada, que nem me pertence. Nem me pertence. E aí vem outra pessoa, porque o que acontece é isso daqui. Vocês podem vir a nós, líderes, vocês podem ir aos pastores, ou você pode ir até ler você mesma. E essa espada aqui, sabe o que ela é? Conflito. Porque ela não é para trazer, ela é conforto, mas ela é também conflito. Conflito para quê? Para as coisas que nós estamos fazendo, que não está de acordo com isso daqui. Ela vai trazer conflito. Ela vai trazer conflito. É para trazer conflito. Porque não vai trazer mudança se não trouxer conflito primeiro. Aí depois, vamos para outro exemplo. Você pode tanto achar na palavra sozinho, você lendo a palavra sozinho, você pode falar, não concordo com essa parte. Só que o que foi que eu falei antes? Você pode falar, eu não concordo com essa parte, mas o que eu falei? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Então, você pode falar, não concordo com essa parte da Bíblia, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, não a parte que você concorda. Toda a Escritura. Não a parte que eu quero pegar para mim. Toda a Escritura. Toda a Bíblia. Ela, por inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Mas Jonas, dentro da barriga do peixão? Não acredito. Mas Adão e Eva foi mesmo criado por Deus? Não tenho certeza. Toda a Escritura. 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 Toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Toda ela, num todo. E se você está falando que você é crente e você não acredita nisso, você precisa rever.
Você precisa rever. Amém, igreja? Amém. Foi orado aqui, antes de toda a igreja chegar, tinha poucos de nós, que a palavra tinha que trazer conflito, confronto. Confronto é a palavra correta, não conflito, confronto, desculpa. Que a palavra tinha que trazer confronto. E que não era para vocês virarem meu inimigo, não, viu? Que era para vocês... Apóstolo Paulo fala assim, antes da ceia, que é para você fazer uma revisão aí dentro de você. Amém? Amém. Então, vamos lá. E aí, você pega e você fala assim, ou você viu na palavra, ou você foi para o seu líder do Connect, ou você foi para o pastor Kesley, e você pegou e você falou assim, pastor, estou cansado daquela mulher. Engordou 30 quilos, pastor. Pelo amor de Deus, quando eu casei com ela, ela era assim. Magrinha, bonitona. Ai, não, já falei para ela 1000 vezes. Vai para academia, mulher. Emagrece aí. Que é isso? Não. Preguiçosa aquela mulher. Não tem jeito. Mas você esqueceu que aquela mulher foi a luta. Morreu, ressuscitou, quantas vezes? Depende de quantos filhos você tem, né, meu filho? Se você tiver uma vez, se você tiver duas vezes, se tiver três vezes, se tiver cinco vezes. E se hoje ela está gorda, com estria, com celulite, com a barriga flácida, com os negócios caídos, é por causa disso, né? Enquanto que ela estava fazendo toda essa obra, você tinha tempo aí na academia. Glória a Deus pela tua vida. Aí se eu, ou o pastor, ou o seu líder, chega em você e fala assim, nossa... Aí você adicionou, você falou assim, agora, pastor, tem uma gatinha lá no meu serviço. Estou apaixonadão. Estou apaixonado. Pastor, Deus é amor. E eu não acredito que Deus quer me ver nessa labuta, nesse sofrimento, desse casamento. Está muito duro para mim. Deus é amor e Deus entende amor. Deus entende amor, pastor. Deus entende isso. E se o pastor chegar e falar assim, não, de fato, Deus não quer nos ver sofrendo. Ou se seu líder falou, Deus não quer te ver sofrendo, Deus é amor, Né? E aí nós temos que ir para Mateus 16... Desculpa, Mateus 19, 6. É só um dos versículos. Só peguei um, né, gente? Senão eu tinha que ficar aqui a noite inteira. Que olha aí que está falando, E aí, gente, nós estamos na igreja. E quando nós convidamos alguém para vir para a igreja, a frase mais assim que nós gostamos de usar quando nós convidamos alguém, vem do jeito que você está. E ela é verdadeira. Porque nós temos que vir do jeito que nós estamos. O problema que você tiver, você traz contigo, porque Deus vai nos reformar, nos restaurar, mudar, nos modificar. O que tiver de errado conosco, Deus vai fazer, Ele vai mudar. Não tem o quê, gente? Quando eu cheguei na igreja, eu nem queria Deus. Eu vim interesseira mesmo, queria outras coisas. Queria dedicar aquela menina que está traduzindo ali e cair fora. E eu ficava no louvor e depois eu inventava dor, porque eu estava grávida. Eu falava, estou com dor. Eu queria era mais cair fora, não tinha interesse nenhum em Jesus, em Deus, igreja, nada. Não queria nada. Gente, eu era podre, a palavra. Não queria nada. Mas Deus tinha os planos dele sobre a minha vida. E Ele me restaurou, reformou, modificou, tirou, me lavou com o sangue dEle. Ele me fez alvo como a neve e como a lã também. Quem fez consolidação entende direitinho o que eu estou falando. Alvo como a neve, a primeira santificação, como a lã, a segunda. Se você não está entendendo, vai fazer a consolidação. Não vou explicar. Mas, gente, aí, se você está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e ainda está falando... como Deus fala como eu tenho que ficar, como eu tô. E aí, né, os líderes estão falando, não se preocupe, é um processo. Não.
Vai lá, próximo versículo. Gálatas 5:19. Aí, gente, não mesmo. Não tem como continuar. Depois de todos esses anos, do jeito que você está, você quer continuar? 5, 6, 10 anos na igreja, sentado no banco, do jeito que você está? Os outros versículos eu não li, mas esse eu vou ter que ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, meninos, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí tem um perigo muito grande. Desculpa. O perigo é que nós, como líderes, os pastores como pastores, se nós deixarmos os membros sentados na igreja 5 anos, 10 anos, com todas essas coisas aqui, com as obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Igreja não é isso. Igreja não é isso. Igreja é um lugar de transformação. Igreja é um lugar de restauração. E aí, olha como ficou minha espada. Se essa fosse uma espada de verdade, agora ela não vai mais cortar. Eu não tenho mais como perfurar o coração dessa irmã. Não tem mais como perfurar o coração dela. Essa palavra não entra mais. Não entra mais, porque agora eu não posso mais falar. Eu não posso mais falar homossexualidade é errado. Eu não tenho mais como falar sexo antes do casamento é errado. Eu não tenho mais como falar, não se embriaga, que é pecado. Não usa drogas, é pecado. Não bate na sua esposa. Não divorcia, Deus odeia o divórcio. Eu não tenho mais como falar a verdade da palavra, porque está coberto. Isso daqui não vai cortar mais ninguém. Isso daqui não vai transpassar o coração de ninguém. Isso daqui não corta mais espírito e alma. Não faz mais nada. Não faz mais nada. Tá sem poder. Igreja não é para ser assim. Igreja é para falar a verdade. Quem ama, fala a verdade. Deus nos chamou para amar. Ele falou, ama ao próximo como a si mesmo. Eu não posso ser salva sozinha. Eu não posso falar, eu faço de tudo para ser santa. E eu estou lá vivendo a minha santidade sozinha. Quem ama de verdade, divide com o próximo. Quem ama de verdade, fala a verdade. Por que marido e mulher estão sempre brigando? Porque eles falam a verdade um para o outro. Por isso que eles estão sempre brigando, porque um não gosta de ouvir a verdade que o outro está falando. Não gosta de ouvir. A sua esposa é a única pessoa que vai te falar a verdade verdadeira. O seu marido também. Você pode ter um bafo de leão, ninguém vai te falar, mas sua esposa vai falar, amor, pelo amor de Deus. É a verdade. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Quem ama de verdade, fala a verdade. Nós temos que falar a verdade. Agora, na igreja, eu até pensei que o pastor, né, ia pregar a verdadeira palavra. Isso, gente, era introdução. Vamos lá no Mateus. Mateus 16, 24, 25. Todo mundo abra sua Bíblia aí. Mateus 16, 24, 25. Até pensei que o pastor ia, né, pregar a palavra de hoje. Vamos ler? Mateus 16, 24 ao 25. Vamos ler? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O maior problema que nós temos na igreja hoje é fazer discípulos. Ninguém quer tomar sua cruz. Ninguém quer seguir. Ninguém quer sair dos bancos. E ninguém quer ser discípulo. E a maior desculpa que nós temos é, eu não nasci para ser líder. Eu não quero liderar ninguém. Eu não quero fazer nada disso. Eu não estou sem tempo.
São tantas coisas que as pessoas têm para falar, e nós esquecemos que o ID que Jesus falou para fazermos é para todos. Jesus não falou, pastores, façam o ID, líderes, façam o ID, missionários, façam o ID. O ID é para todo aquele que crê. E ele também falou, todo aquele que crê terá autoridade para pisar na cabeça de escorpiões e serpentes, expulsar os demônios, curar os doentes. Pregar a palavra de Deus é para todos. É para todos nós, para todos. Quando nós olhamos para a vida e o ministério de Jesus, nós somos lembrados que ele chamou os seus seguidores para fazer a diferença nesse mundo. E talvez você não vá até a África para fazer essa diferença, mas você precisa fazer a diferença dentro de casa. Você precisa fazer a diferença para a sua esposa, para os seus filhos. Você precisa fazer a diferença para o seu marido, para os seus filhos, para o seu vizinho, no seu serviço. Todo lugar que você vai, você precisa fazer a diferença. E você precisa fazer a diferença dentro da sua igreja. E você precisa fazer diferença em todos os lugares onde você está. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser extraordinário. Gente, essa passagem aqui em Mateus, ela captura a essência do que é ser discipulado. Pega a sua cruz e me siga. E muitas das vezes nós confundimos essa cruz com um problema, né? Jesus não está falando de problema. Você tem vários problemas na sua vida, é a cruz que eu tenho que carregar. Você tem um marido problemático, é minha cruz. Jesus não está falando disso. Jesus estava falando do seu ego. Deixa de ser egocêntrico, deixa de pensar em você mesmo. Não é sobre o que você pode receber, mas é sobre o que você pode fazer. É sobre quem você pode ser em Cristo Jesus. Deixa de pensar somente em você e vai fazer a vontade de Deus. Perder a sua própria vontade e fazer a vontade dele é um chamado à autonegação. É sobre sacrifício. Amém? E muitas das vezes nós somos tão cheios de desculpas porque nós queremos somente o que nós queremos. E nós queremos muitas coisas que é contrário à palavra de Deus. E tudo que nós queremos é contrário à palavra de Deus. E nós temos que lutar. E, gente, isso não é novo. Lembra o que Paulo falou? O que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu quero fazer é o que eu me vejo não fazendo. Gente, não é novo. Se o apóstolo Paulo falou isso, imagina eu e você. Não é novo, gente. Não é novo. Autonegação, gente, significa que nós estamos dispostos a deixar de lado a nossa própria agenda. Nós temos os nossos planos, nós temos a nossa agenda, nós temos aquilo que nós queremos fazer. E não significa também, gente, essa coisa de algumas igrejas, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser feio, eu não posso nem tomar um banho direito. Não é sobre isso também. A autonegação eu não vou maratonar essa série, eu vou ler minha Bíblia. Esse momento eu não vou comer, eu vou jejuar. Isso que é autonegação, é trocar o prazer dessa vida pelas coisas de Deus. E não significa que você não pode ter prazer nunca, e não significa que você não pode fazer as coisas que você quer fazer nunca, mas vamos ter um balanço. E que o seu balanço seja assim, mais para Deus e menos para você. Não é um balanço certo. É um balanço que seja mais para Deus e menos para a gente. E está tudo bem quando as coisas não dão todas certas, porque nós somos seres humanos. Mas sabe o que está de errado? Quando nunca dá nada certo. Gente, nós podemos... uma pessoa que a gente sempre tem que ver no Novo Testamento é Pedro. É Pedro. E eu trouxe uma ilustração para falar sobre ele.
E, no momento, Jesus estava falando dele, sobre a natureza de fé dele, e Jesus lançou uma bênção incrível sobre ele, quando Pedro reconheceu que Jesus era o Messias. Coloca lá para mim, Mateus 16, do 13 ao 19. Coloca 13 primeiro, depois a gente continua. Pedro reconheceu que Jesus era o Messias, era o Salvador. E naquele momento ali, Jesus lançou uma bênção incrível sobre Pedro. Ele falou: Pedro, sobre você eu construirei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão. Eu te dou a chave da igreja para você. Eu dou para você, Pedro. Sabe, ele fez uma declaração ali linda para ele. Mas só que alguns versículos bem depois, Jesus estava chamando Pedro de Satanás. Foi assim, lá em cima e depois lá embaixo. Vamos ler. 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Próximo. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurados é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Amém? Amém. Quanto poder! Ele teve ali uma revelação divina de Deus. Uma revelação poderosa que ele teve de Deus. Agora, coloca ali, por favor, o próximo versículo. E aí, logo depois, Pedro teve uma repreensão do Senhor. Coloca para mim o próximo, Mateus 16, 21, 23. Já colocou? A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que eu trouxe essa ilustração? Porque muitas das vezes nós não queremos ter nenhuma liderança, nós não queremos ser discípulo, nós não queremos fazer nada na igreja porque nós pensamos: não estamos prontos. Num minuto, Pedro estava tendo uma revelação enorme, estava recebendo a chave dos céus, estava ali, Jesus estava ali falando para ele: você, Pedro, você é pedra, e eu construí a igreja sobre você. E no outro minuto ele estava sendo uma pedra de tropeço. E está tudo bem. No minuto nós estamos lá em cima recebendo revelações enormes de Deus e jejuando e orando e lendo Bíblia. E assim é com todo mundo, é comigo e é com você também. E no dia seguinte nós estamos: ai, Deus, não sei nem se eu quero ser crente de novo. E está tudo bem. O importante é nós continuarmos. O importante é nós lermos a nossa palavra, nós não desistimos, nós marcharmos com Ele, nós andarmos com Ele, nós caminharmos com Ele. Nós falamos: do Senhor eu não desisto de jeito nenhum. Porque Jesus orou por Pedro. Jesus falou: Pedro, Satanás quer te ter, mas eu oro por ti. E quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele teve também Jesus indo para ele de volta e falando: Pedro, tu me amas? 3 vezes, para que ele retornasse.
E ele não somente retornou, como ele deixou de ser discípulo e virou apóstolo. E, a partir daquele momento, 3.000 almas foram salvas. Houve uma transformação tão grande na vida de Pedro, que ele deixou de ser covarde para um homem tão valente, que ele foi morto numa cruz, de cabeça para baixo, porque ele não queria ser morto como o mestre dele. De uma pessoa totalmente covarde, que uma menininha estava perguntando para ele, não era você que andava com Jesus? Ele, não, uma menina, com medo de uma menina, para depois morrer como Jesus morreu. E na hora da morte dele, ele ainda pediu, me mata de cabeça para baixo, quero morrer, mas não como o meu Jesus, de cabeça para baixo, com valentia. Na hora da morte, ele ainda teve força de pedir, me mata de cabeça para baixo. Com coragem. Mas sabe por quê? Porque ele esperou em Pentecoste o Espírito Santo. E quem deu para ele aquela força e aquela coragem é o Espírito Santo. Quanto mais próximos estamos do Espírito Santo, mais força nós temos para caminhar como discípulos. Sem ele, nós não temos força para caminhar como discípulo. E se talvez você está sem coragem de ser líder, sem coragem de ser discípulo, sem coragem de participar de um Connect. Tem algumas pessoas aqui que não querem nem participar de um Connect. Só vem participar de Connect. Não é minha praia participar de Connect. Mas como assim, gente? Participar de Connect é só para aprender Bíblia e comer pizza? Pelo menos no meu a gente come muita pizza e muita pizza boa. Gente, é necessário que a gente cresça, mas por quê, gente? É como o pastor falou. Eu li em Gálatas 5, para que nós vamos todos juntos, no mesmo avião. People's Church, first class para o céu. Quando Jesus Cristo voltar, gente, isso não vai existir, isso é heresia, pelo amor de Deus. Mas quando Jesus voltar, nós iremos todos, ninguém vai ficar no nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos que falar a verdade um para os outros. E nós não temos que ter medo. Eu não vou falar isso porque talvez essa pessoa tenha essa situação e vai pensar que eu estou falando com ela. Eu não vou falar aquilo porque talvez aquela pessoa vai ter nessa situação. Gente, eu vou falar a verdade. A pastora Lívia sabe que é verdade. Me desculpa, gente, mas muitos de vocês eu não lembro nem o nome. E não é de maldade, gente, é porque eu tenho TDAH muito high mesmo. E eu sou muito esquecida. Eu não sei da vida de ninguém. Não sei mesmo. Eu demoro muito tempo para lembrar o nome das pessoas. E, às vezes, se eu não ligo para você, eu não te mando a mensagem, eu fico a semana toda, gente, vou mandar uma mensagem para aquela pessoa. Aí, se eu não mandar naquele minuto, acabou. Não sei da vida de ninguém, não sei do problema de ninguém, não sei o que você está passando. Se você não me mandar um recado, não sei. Não sei mesmo. Se a palavra está te incomodando, com certeza o Senhor está querendo falar contigo. Não fica implicado, não fica com raiva, não fica chateado, mas modifica aquilo na sua vida. Porque nós, como igreja, nós precisamos ir para o céu. É por isso que nós nos reunimos aqui. E aí, se você fala assim, agora eu vou ser igreja sozinho na minha casa. Não existe igreja sozinho na sua casa, porque igreja é o corpo de Cristo. E o corpo são muitas pessoas reunidas. Você sozinho é o templo do Espírito Santo. Igreja é corpo. Corpo, várias pessoas reunidas. Por isso que a Bíblia fala, uns são braços, outros são pernas, outros são... Nós somos os membros do corpo. Não tem como ser igreja sozinho, gente. Não tem como. E sozinho, quando a gente fica sozinho, nós ficamos fracos. Não tem como mesmo, gente. Amém? Então, nós vemos esse forte contraste na vida de Pedro e nós temos o mesmo contraste na nossa vida. Não existe ninguém, gente, não existe um crente. Se falar que eu não sou assim, está mentindo. Todos nós temos altos e baixos, e um dia nós estamos fervendo, outro dia nós estamos mornos. Mas sabe o que é importante? Que seja 1, 2 dias que você esteja fraco. E isso que é importante estar no corpo. Por quê? Porque quando nós estamos no corpo... Teve uns dias atrás aí
porque eu fiquei muito ruim mesmo. Mas aí, rapidão, os irmãos da igreja foram lá em casa, oraram por mim, me sacudiram, me deram uns chutes, bem onde vocês imaginaram. E lá, rapidão, gente. Rapidão eu reavivei, é a palavra? Por quê, gente? Porque eu faço parte de um corpo. Se eu não fizesse parte de um corpo, eu ia estar lá até hoje. Por isso que é importante nós estarmos reunidos em família. O sangue que nos une é forte, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo é um sangue caro. Deus usa pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Nós temos erros, defeitos. Ele nos aperfeiçoa. Ele fala quando estamos fracos, ele nos faz forte. Então, não tenha medo daquilo que Deus tem para você. Não tenha medo. Aqui nesse lugar nós temos profetas, nós temos evangelistas na mesma pessoa, nós temos outro evangelista aqui, nós temos pessoas aqui que têm dons, nós temos outra profeta aqui, pessoas que têm medo de usar os seus dons. Mas Deus está falando, não mais. Vou usar bem a palavra que está na ponta da minha língua. Chega de palhaçada, igreja. Porque aqui dentro nós temos profetas, nós temos evangelistas, nós temos homens e mulheres de Deus cheios, mas que colocaram tipo uma rolha assim e falou, não, nada vai sair daqui. Não, solta essa rolha e deixa fluir que nem champanhe. Shhh. Por quê? Os dons do Espírito Santo edificam a igreja. E essa igreja edificada, ela vai multiplicar. Gente, nós não estamos atrás de membros. Nós estamos atrás de tirar... como que fala? Eu quero falar... Tirar as pessoas do mundo para dentro da igreja. É isso que nós queremos. Quando a gente fala assim, que aqui tenha 1000 membros. Fala, para que quer 1000 membros? Porque se nós somos 200 aqui, significa que nós temos 800 pessoas que não vão mais para o inferno. Essa que é a mentalidade. A mentalidade não é encher esse lugar de 800 pessoas, nem cabe, nós temos que mudar de prédio. A mentalidade é de 800 pessoas não irão mais para o inferno. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Por que nós precisamos de mais pessoas, mais líderes, mais discípulos? Porque, gente, as pessoas estão indo para o inferno. E nós precisamos de pessoas para correr atrás dela. Jesus Cristo falou, a colheita está pronta, mas cadê os trabalhadores? Está aqui, ó. Cada um de nós temos que ter compromisso com Jesus. Cada um de nós. Jesus ainda está dizendo, pega a tua cruz e me segue, me segue. Me segue, me segue, me segue, me segue. Pega a tua cruz e me segue, me segue e me segue. Pega a tua cruz e me segue. Ele ainda está falando isso para nós. A cruz simboliza a morte de Jesus. Só que ele ressuscitou, ele não está mais lá. Amém. E ele ressuscitou para que nós fôssemos salvos. E não foi salvo para a gente ficar sentado? Você acha que nós fomos salvos para a gente ficar sentado? Ou salvos para a gente viver a nossa boa vida? Salvos para multiplicação. E, gente, me desculpa, eu devia ter escrito, porque eu esqueci o nome agora, mas eu estava ouvindo sobre, no meu curso que eu estou fazendo, eu estava ouvindo sobre a primeira pessoa que traduziu a Bíblia. Ele foi morto. Aí, depois, a segunda pessoa... Depois eu vou trazer os dados. Você sabe os dados de cabeça? A primeira pessoa que traduziu a Bíblia foi morta. Ele traduziu para o inglês. Ele foi morto. Aí, a segunda pessoa foi morta também. Aí, a terceira foi morta também por traduzir a Bíblia, porque dizia que era uma heresia sem fim. E, hoje, nós lemos essa Bíblia no sangue dessas pessoas. E muitos de nós... Não digo assim, nós aqui na igreja, não sei... Mas nós, no mundo cristão, eu quero dizer, nem lemos. No sangue dessas pessoas que fizeram questão de traduzir essa palavra para nós.
E aí eu estava até pensando, nossa, será que é justo a gente ficar lendo nesse eletrônico com essas pessoas que morreram por esse livro aqui? Até me tocou, para dizer a verdade. Para depois nós tomarmos uma decisão. Eu leio isso daqui, mas eu não quero passar para ninguém o que eu estou lendo. Vou guardar para mim. É que nem eu fiz 5 bolos Prestígio e vai estragar, né, gente, se eu quiser comer sozinho. E eu sei que meu pastor adora bolo. Eu falo, não vou levar para ele, não. Vou comer até estragar, eu jogo fora, mas não vou levar para ele. É puro egoísmo. Só que essa é um exemplo muito, sinceramente, sem noção, quando nós queremos falar sobre a salvação. Muito sem noção. Né? Porque servir a Jesus leva a uma vida verdadeira. Todos nós aqui, se eu quisesse entregar esse microfone e falar, o que você era antes, o que você é agora? Meu Deus! Né? Todos nós aqui sabemos disso. Servir a Jesus leva a uma vida verdadeira. Né? E as pessoas estão lá fora, gente, vivendo essa vida terrível. E nós temos que ser o resgate, gente. Nós somos o sal e a luz desse mundo. Nós temos que ser o resgate. Amém? Amém. Então, gente, Jesus falou também, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por bem a encontrará. Nós temos que entender isso. Que quando nós queremos salvar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas prioridades, aquilo que nós pensamos que é mais importante, nós estamos perdendo com Jesus. Nós estamos perdendo. Ah, mas eu quero as minhas amizades. Ai, mas seguir Jesus é muito difícil, porque as minhas amizades, os meus gostos, os meus desejos, aquilo que eu quero fazer, a minha vida. Eu já tenho minha vida toda planejada e Jesus está se intrometendo nisso. Mas aí você não está ganhando a vida, você está perdendo. Porque não tem como ter vida eterna no meio dos seus planos. Tem que ser o plano de Deus. Aleluia. E o dele é bom, perfeito e agradável. Ele entregou tudo por nós. He laid down his life. O que é lay down his life? Ele deu a vida dele, né? Por nós. E agora chegou a nossa hora de falar, eu faço o mesmo. Né? Eu coloco a minha vida aqui também. Sem egoísmo, gente. Vamos entregar tudo o que temos também. Né? O mundo nos fala tanta coisa. Ele fala que, não, é sobre acumular riqueza, é sobre nossos gostos, é sobre o que nós queremos, é sobre o jeito. O mundo nos deu uma fórmula toda errada de viver. Toda errada de viver. Mas a Bíblia fala para nós não nos amoldarmos a esse mundo. Para nós sermos diferentes. Nós somos extraordinários, gente. Nós não somos desse mundo. Nós temos que viver diferente. Por isso que cada um de nós aqui, nós temos que fazer um compromisso. Não é com a igreja, nem com o pastor Kesley, mas é com nós mesmos. Eu vou seguir Jesus. Eu vou pegar a minha cruz. Eu vou seguir Jesus de verdade. E, para isso, é um compromisso que você está fazendo. Eu vou seguir até o céu. Até que Ele venha. Eu vou seguir de verdade. Eu vou fazer um compromisso com a palavra dEle. E a espada que eu vou carregar, ela vai ser afiada. Ela vai realmente cortar o espírito e a alma. Ela vai fazer o que ela tem que fazer. Ninguém vai precisar falar para você. Porque você vai ler. Porque eu posso subir aqui e falar qualquer coisa. Se você não ler essa palavra, você vai falar amém, aleluia. Mas se você ler, você vai falar, o que essa pessoa está falando? Você vai saber discernir. Você vai saber se está certo ou se não está certo. Amém?
Você não está sendo chamado para viver uma vida qualquer. Ah, agora minha vida vai ser assim, chata, sem alegria, sem nada. Não, uma vida com Jesus é mais rica, gente. Uma vida com Jesus é muito melhor. E vocês podem estar pensando assim, ai, o que esse povo faz é chato. Não, gente, é muito bom liderar vocês. É muito bom fazer o que a gente faz por vocês. É muito gostoso, gente. É muito, muito bom. Não é um peso, não é nada disso, não. É muito bom. Agora, eu vou ser sincera. Tem dia que eu quero sair de casa? Não. Mas depois que eu saio, eu vou uhul. E depois, quando eu chego lá e eu vejo os rostinhos dos meus liderados e eles rindo tudo, eu fico, nossa, gente, oh, Deus, oh, Jesus, que coisa linda. É muita alegria. É muita satisfação. É uma coisa tão boa que você não sente em lugar nenhum. É uma coisa que só o Espírito Santo dá para a gente. Enche a gente, assim, de uma coisa tão boa que... Quem é líder aqui vai e fala que eu estou mentindo? Levanta a sua mão. E quem está falando que eu estou certa? Levanta a sua mão. Aí! O povo concordando comigo. É muito bom, gente. Vocês precisam experimentar isso. Vocês precisam experimentar essa alegria, essa satisfação. Porque parece que a gente está... que é ruim, mas é muito bom. Vocês precisam vir com a gente. Fiquem em pé aí. Gente, quando Jesus nos fala, ame ao próximo como a si mesmo, Ele está nos chamando para amar nossos vizinhos, amar a comunidade, amar as pessoas à nossa volta. E não tem como demonstrar amor sem falar de Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como falar, eu amo ao próximo, sem falar, Jesus te ama. Não tem como falar, eu amo ao próximo, sem falar, olha, foi isso que Jesus fez por mim. E às vezes você pode estar pensando, eu não sei falar nada. Jesus loves you. É mais do que suficiente. Porque já teve vários testemunhos de pessoas que você falou, Jesus loves you. E a pessoa falou, eu? Jesus, você está falando que Jesus ama a mim? Sim. Mas eu? Sim. Mas como assim? Como assim que Jesus ama a mim? É tudo que a pessoa precisa ouvir. Porque às vezes ela nunca teve uma pessoa que amou. De verdade, não. E às vezes para você, que sempre foi amado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, por toda a sua família, você não consegue entender como uma pessoa nunca foi amada. E às vezes aquela pessoa só precisa ouvir isso. Jesus te ama. E não tem como falar que nós amamos a Deus se nós não amamos ao próximo. E a igreja está nos chamando para fazer esse curso de maturidade. Eu falei para as pessoas do meu Connect. Mesmo se no final do curso você não virou líder, você virou uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor amigo, uma melhor amiga, uma melhor mãe, um melhor pai, você vai virar uma pessoa melhor. Então o que você tem a perder? Venha para o curso de maturidade, amadureça no Senhor, aprenda a palavra, modifique a sua vida, restaure o seu coração, mude tudo sobre você. Lembre-se do poderoso convite de Jesus: venha, siga-me, faça diferença nesse mundo, fale para alguém sobre mim. Ele pagou um alto preço. Um alto preço. Não é para você esconder essa pérola preciosa debaixo do seu colchão, não. Mas é para você dividir com alguém.
É para você falar para alguém sobre Ele. Divide com alguém. Mostra para alguém quem Ele é. Não é para você ser salvo sozinho. Agora, se você está aqui nessa noite e você está pensando, eu nem sei quem Jesus é, nem sei do que ela está falando. Como que eu vou seguir uma pessoa que eu nem conheço? Eu te convido para conhecer esse Jesus. Jesus Cristo, Ele é Salvador. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e ao terceiro dia, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E se você quer conhecer mais desse Jesus, nós estamos aqui para te apresentar quem Ele é realmente. E se você está aqui nessa noite, se você se vê nessa posição, vamos fechar os nossos olhos. Levante a sua mão, que nós estamos aqui dispostos a orar contigo. Agora talvez você possa estar em outra categoria, que você conhecia Jesus, mas você vagou por aí, saiu andando nele, nunca mais falou com ele, não anda se relacionando com ele por enquanto. Mas ele te convida, venha, siga-me, eu ainda estou te chamando, eu ainda te quero. Ele não desistiu do filho pródigo porque você acha que ele vai desistir de você. Ele nos quer todos os dias, a todos os momentos. E ele fala, vem, eu quero ter relacionamento contigo. Se essa pessoa é você, você também tem a oportunidade. Nós estaremos orando com você. Se você gostaria de uma oração, levanta sua mão. Amém. Vamos orar pela igreja toda. E eu oro pela igreja que nós todos vamos nos transformar em discípulos, em líderes. Porque essa igreja aqui não tem como continuar desse tamanho. Essa igreja aqui, ela tem que triplicar, quintuplicar, se é a palavra correta. Porque as pessoas lá fora estão morrendo. E nós não temos como ter vida em abundância sozinhos. Nós temos que dividir essa vida com outros. Pai querido, queima em nossos corações a vontade, Senhor amado, de sermos evangelistas, de sermos líderes, de sermos, ó Pai querido, pastores, de sermos diáconos, ó Pai querido. Queima em nosso coração a vontade de sermos discípulos, ó Pai querido. Queima em nosso coração, ó Pai querido, a vontade de te servir, de pegar a nossa cruz e de te seguir, ó Pai querido. Queima em nosso coração. Queime em nosso coração, ó Pai querido, a vontade de ler a sua palavra e não somente ler, mas ler, entender, compreender, discernir, seguir aquilo que a sua palavra está falando, ó Pai querido. Queima em nosso coração, transforma, Senhor. Ó Pai querido, quando Davi falou ali, cria em mim um coração puro, ó Senhor amado. Logo em seguida o Senhor falou que o Senhor ia dar instrução para ele. Significa, Senhor amado, que ele ia encontrar na tua palavra, ó Senhor amado, uma nova direção, ó Pai querido. Senhor amado, no nome de Jesus, ó Senhor, que o Senhor venha criar em nós, ó Pai querido, um coração novo para te seguir. Um coração puro, Senhor, para receber instrução, ó Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha fazer coisas novas em nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, ó Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai amado, a crescer, ó Senhor. Que o Senhor nos dê direcionamento, ó Pai querido.
no nome de Jesus. Que o Senhor nos dê vontade, ó Pai. Vontade, ó Senhor amado, de amadurecer, ó Pai. No nome de Jesus.